Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez com toda a igreja para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Agradeço ao nosso Deus pelo privilégio que Ele me concede de servi-lo. Agradeço também ao pastor Joel pela confiança, ao pastor Alci também, que sempre é tão atencioso conosco. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dos nossos pastores. Eu quero também fazer um agradecimento especial ao pastor Fábio Felipe e ao pastor John Lennon, que escreveram esses estudos sobre o tema escatologia, para que pudéssemos ser abençoados nesse ano, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando os seus servos. Nós vamos hoje meditar um pouco sobre o estudo da escatologia nas epístolas aos Coríntios. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 25 e 26. Enquanto você procura, eu também quero fazer um agradecimento especial ao pastor Itamar, que é bastante atencioso conosco sempre, no que se trata dos assuntos do estudo, ou dos estudos. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Eu li 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 25 e 26. Meus amados, a carta ou as cartas de Paulo aos Coríntios são documentos fundamentais ou documentos de muita importância para que nós compreendamos ou tenhamos entendimento da escatologia cristã, porque eles ou elas, oferecem uma visão rica e detalhada sobre esses eventos finais. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo aborda questões não apenas para nos oferecer a esperança do cumprimento da promessa do Senhor, que é a volta de Jesus Cristo, mas também para nos proteger de falsos ensinamentos. Este foi, inclusive, um dos objetivos pelos quais ele escreveu aos Coríntios, tanto para alimentar, ratificar, renovar a esperança da volta de Jesus, como também para esclarecer e corrigir, ou seja, proteger o povo daquela época, a igreja daquela época e também as igrejas ou o povo de Deus em subsequente, desses ensinamentos falsos, dessas filosofias que ministravam contra as verdades da mensagem cristã. Então, basicamente, esse ensinamento da escatologia, ele tem essa função de nos lembrar, nos ratificar dessa esperança da volta de Jesus, do cumprimento das suas promessas e também de nos proteger dos falsos ensinamentos. É um elemento fundamental, portanto, além disso que eu acabei de mencionar, para que também nós preguemos a verdade do Evangelho para os descrentes. Amém? Então, na primeira carta aos Coríntios, em especial no capítulo 15, Paulo vai discutir a ressurreição de Cristo como um evento central que garante a futura ressurreição dos crentes. Isso é fundamental, porque o próprio apóstolo Paulo fala que se nós não crermos na ressurreição, em vão é a nossa fé. E muitas filosofias, muitos ensinamentos falsos questionavam e ainda questionam a ressurreição de Cristo. E, portanto, também, em conseguinte, a nossa futura ressurreição. Então, ele vai explicar que a ressurreição dos mortos também é acompanhada pela transformação dos corpos, passando de um estado corruptível para um estado incorruptível, porque nós sabemos que no céu a corrupção jamais poderá entrar. Então, esse é um tema central da fé cristã, porque vai reafirmar a promessa da vida eterna e a nossa vitória, ou a vitória sobre a morte. Amém? Na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai enfatizar o estado intermediário dos mortos e a expectativa da ressurreição final. Ele também vai abordar essa tensão que há do presente sofrimento e a futura glória. Esse é um fator muito importante também para que nós estudemos a escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Por quê?
Porque todos nós enfrentamos grandes desafios nas nossas vidas, como toda a igreja do Senhor ao longo da história. Mas nós também temos que fazer como o apóstolo Paulo ensinou, que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória de há de vir. Se eu me levantar todos os dias e me lembrar que Jesus Cristo está voltando, eu vou enfrentar os meus problemas e a minha realidade de uma forma diferente. É claro que eu não vou esquecer que eles existem, mas eu vou entender que há uma esperança, há algo muito maior a ser cumprido na minha vida e na vida da igreja. Então, essa mensagem do apóstolo Paulo, e que também está em outras partes da palavra de Deus, é um incentivo para que eu e você perseveremos diante de toda dificuldade, diante de todo levante, porque vale a pena servir a Jesus. Ele voltará para nos buscar e nós reinaremos com ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco sobre o estado intermediário dos mortos. O que é o estado intermediário dos mortos? Esse é um conceito que se refere ao período entre a morte física e a ressurreição final. Essa ideia de ressurreição final aqui vai depender da pessoa que morreu. Eu vou explicar aqui no estudo, ou o estudo vai nos explicar, melhor dizendo, e vai ficar mais clara essa compreensão. É como uma sala de espera antes do julgamento, onde as almas aguardam sua vez de ressuscitar e enfrentar o juízo. Então, os salvos ressuscitarão na primeira ressurreição e passarão pelo tribunal de Cristo. Eu não sei quantos estavam aqui na semana passada, mas aqui só lembrando. Então, as pessoas que morrerem em Cristo, ou quando Jesus voltar, elas tiverem falecido, mas já entregue sua vida a Cristo, elas vão ressuscitar e serão arrebatadas e passarão pelo tribunal de Cristo, enquanto os ímpios ressuscitarão e enfrentarão o julgamento final após o milênio, culminando no lago de fogo. Então, repetindo, para melhorar a compreensão, esse estado intermediário refere-se ao período entre a morte física e a ressurreição final. É como uma sala de espera antes do julgamento. Cada um vai estar esperando para a sua própria sala. Aqueles que morrerem com Jesus vão esperar coisas boas. Aqueles que morrerem sem Jesus, infelizmente, sofrerão pela eternidade. Sobre a morte, o ser humano é composto de 3 partes. A Bíblia afirma, está em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na definição que encontramos aqui no nosso material, espírito é a parte inteligente que tem consciência de Deus. Os irmãos vão reparar que para a maioria das afirmações aqui, há versículos que corroboram, que colaboram, que atestam que está sendo ensinado. Não tem como nós lermos todos por causa do tempo, mas você tem um material, você pode se aprofundar depois em sua casa, por favor. Então, o espírito é a parte inteligente que tem consciência de Deus. A alma é o lugar da personalidade humana, das emoções, apetites e desejos. E o corpo é a parte física do nosso ser. O que é a morte física? A morte física ela ocorre quando a alma e o espírito se separam do corpo. Tiago diz assim, o corpo sem o espírito está morto. Está lá em Tiago 2:26. E o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no versículo 8 do capítulo 5, ele diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A palavra morte na palavra de Deus, ou nas Escrituras, irmãos, ela aparece de várias formas, mas sempre com o sentido de separação. E eu quero, desde já, enfatizar a causa da morte, ou essa separação que ocorre, que é originada pelo pecado. A palavra de Deus diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então, a separação é causada pelo pecado. Existem aqui elencadas 4 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual, a segunda morte e a morte nacional. A morte física é a separação, como eu já disse, da alma e do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação espiritual de Deus por não ter a nova vida. São os ímpios que estão caminhando aí fora, que não entregaram a sua vida a Jesus. Eles parecem que estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, ou seja,
separados de Deus. É por isso que nós devemos pregar o evangelho para eles, para que eles tenham um encontro real com Jesus Cristo e passem a ter vida também no seu interior. A segunda morte, também chamada de morte eterna, é a separação eterna de Deus no lago de fogo. Infelizmente, aqueles que estão vivendo em morte espiritual e não entregarem as suas vidas a Jesus, não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e, porventura, morrerem fisicamente, para esses não haverá mais esperança. Eles estarão, então, numa separação eterna de Deus e serão lançados, no dia do juízo final, no lago de fogo. E a morte nacional, que é o desaparecimento de uma nação. Não está detalhado aí, mas quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Teologia Sistemática do pastor Eurico Bergsten, e se faz menção sobre o capítulo 37 de Ezequiel, nós podemos usar um bom exemplo para a morte nacional. Por quê? Dentre várias profecias sobre o povo de Israel, desde a sua criação como povo, desde que Deus usou os profetas para alertar ao povo de Israel que, se não obedecesse, sofreria punição, sofreria julgamento, seria expulso da terra prometida e espalhado pelas nações, isso verdadeiramente veio a acontecer. No ano 70 depois de Cristo, como o próprio Jesus disse em Lucas 21, 24, que diz assim: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso realmente aconteceu, meus irmãos. Israel foi disperso e espalhada pelo mundo. A profecia se cumpriu, porque Deus, quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre. Ele nos alerta do seu amor, mas Ele também nos alerta do seu juízo. Mas o que isso tem a ver com morte nacional? Porque quando o povo de Israel foi espalhado e não foi mais identificado como nação, também na palavra de Deus havia e há profecias da restauração nacional de Israel e da restauração espiritual. E essa restauração nacional já aconteceu no ano de 1948, quando Israel foi reunida e reconhecida como uma nação independente. Então, veja que as profecias estão caminhando. Agora, a restauração espiritual de Israel vai acontecer na segunda fase da volta de Jesus, quando Jesus destruiu o anticristo no Armagedon e os judeus reconhecerem Jesus como Messias e forem salvos. Aí será a restauração espiritual. Se você pegar o Ezequiel 37, você vai encontrar tudo isso narrado lá, versículo por versículo. Amém? Então, eu achei interessante colocar isso aqui, por quê? Porque é importante, irmãos, que nós acompanhemos a história do povo de Israel e as profecias liberadas para o povo de Israel, porque, dentre outras coisas, elas apontam para a vinda de Jesus e para os acontecimentos escatológicos. Segundo a Bíblia, há somente 2 estados em que uma pessoa pode morrer fisicamente. Ou ela morre no Senhor, aqueles que morrem salvos e seguros do julgamento, e aqui não se está se falando, quero esclarecer, do tribunal de Cristo, onde serão julgadas apenas as obras, aqui é o livramento do julgamento final. Então, quem morre no Senhor são os que são salvos e seguros do julgamento. E os que morrem em pecado são aqueles que morrem com seus pecados não perdoados. Nós vemos na palavra de Deus que a morte de um crente é preciosa aos olhos do Senhor, ao passo que Deus não se agrada da morte do ímpio e deseja que todos se arrependam. Ora, nós podemos tirar uma simples conclusão disso. Por que a morte do crente agrada ao Senhor? Porque a morte vai nos levar para mais perto de Deus. Aqueles que morrem com Jesus estão com Ele na eternidade. Mas aqueles que morrem sem Jesus estão separados dele pela eternidade. É por isso que Deus não vai se alegrar com a morte do ímpio. O desejo do Senhor é que todos se arrependam. Amém? Então, meus irmãos, a morte, ela não significa extinção, pois todos os mortos para o Senhor vivem. A morte é seguida pelo julgamento e, enquanto o corpo mortal, a alma e o espírito são imortais. Perdão, enquanto o corpo é mortal, a alma e o espírito são imortais. Amém? Então, há 2 modos de se viver: para si ou para ele. E 2 modos de morrer: no Senhor ou em nossos pecados. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Então a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que Jesus morreu por nós, portanto agora nós devemos viver para Ele. E o estudo escatológico também nos leva a essa reflexão. Como que nós estamos vivendo? Como ou quais têm sido as nossas obras? Na semana passada nós falamos que as nossas obras serão passadas pelo fogo do Espírito Santo no tribunal de Cristo. As obras de ouro, prata e pedras preciosas são as obras que foram feitas segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo e colocando Jesus como centro, como o centro de todas as nossas coisas, mas também as obras de madeira, palha e feno, que são as obras que, em resumo, colocam o homem em primeiro lugar e a sua vontade. Essas obras não passarão, ou elas não resistirão ao fogo. Então, meus irmãos, o estudo escatológico também é um alerta para mim e para você, para que nós peçamos ao Espírito Santo para avaliar como têm sido as nossas obras hoje. Será que eu tenho vivido para Jesus ou tenho vivido para mim? Eu lembro aqui, esses dias eu estava revendo um filme chamado A Lista de Schindler. Schindler foi um membro do partido nazista, era um industrial, e ele aproveitou uma oportunidade de fazer muito lucro usando a mão de obra barata dos judeus que estavam escravizados nos campos de concentração. Mas à medida que ele via o que ia acontecendo, as coisas terríveis que iam acontecendo com aqueles judeus, o seu coração foi se quebrantando. E quando Hitler foi perdendo a Segunda Guerra, os aliados foram se aproximando, a ordem do comando alemão foi de matar todos os judeus, e não só os judeus, as minorias que estavam sob o domínio do Império Alemão ou da Alemanha. E aí, o que é que Schindler fez? Ele começou ali a comprar, com todas as riquezas que ele tinha juntado, judeus, para que esses judeus fossem trabalhar nas suas novas fábricas. Ele fornecia material para o exército alemão. E com isso, ele livrou muitos judeus, mais de 1.000 judeus, da morte. E é interessante que quando o anúncio do fim da guerra acontece, os que eram nazistas ou do partido nazista passariam a ser perseguidos. E Schindler agora seria um homem perseguido pela posição que ocupava. E na sua despedida ali do povo judeu, daquelas pessoas que trabalharam na sua fábrica, em que ele foi abraçado em gratidão pelos aqueles judeus, ele começa a entrar em prantos e angústia, porque ele começa a perceber que ele poderia ter feito muito mais. E ele olha para o seu carro, ele olha para o broche no seu paletó, ele olha para os bens que ele tinha, ele começa a dizer, eu poderia com isso ter comprado mais alguns, eu poderia com isso aqui ter comprado mais alguns outros, e ali ele entra em pranto e angústia, e é abraçado pelos judeus. Irmãos, que isso não aconteça conosco, que nós possamos investir tudo o que temos e nos desgastarmos da forma mais intensa possível para quando chegar lá na frente, nós não olhemos para trás e nos arrependamos de não ter feito mais para que vidas sejam salvas. Schindler não tinha mais esperança para fazer nada ali, porque a guerra tinha acabado. Também haverá o dia que a nossa guerra vai acabar e nós não poderemos fazer mais nada. Esta é a hora de nós darmos tudo pela salvação das vidas, assim como Jesus deu a sua própria vida para a salvação de todos. Então, como estão as nossas obras? Onde nós estamos investindo os nossos recursos? A palavra de Deus vai nos ensinar que a morte de um crente é chamada de dormir nas Escrituras e refere-se ao corpo, pois a alma não dorme. Nós cremos na imortalidade da alma. É claro que a alma do ímpio também é imortal, mas essa expressão dormir na Bíblia é usada somente para aqueles que morrem ou dormem em Jesus Cristo. Céus, terra e as profundidades. Há 3 níveis do mundo na Bíblia: o céu, a terra e as profundidades. No mundo das profundidades nós vamos encontrar o Hades, o Geena, que é o lago de fogo, e o abismo. Está escrito em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Para simplificar, eu fiz um resumo aqui. Primeiro eu quero falar do inferno. A palavra inferno é polissêmica. O que é que significa isso? Ela tem vários significados. E cada significado vai ser aplicado a depender do contexto em que ela está inserido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Hades é um tipo de inferno, o Geena, o lago de fogo, é um tipo de inferno, e o abismo é um tipo de inferno. Entendem? Então, é bom a gente esclarecer isso, porque a palavra inferno, na Bíblia Vulgata, significa região interior. E no português ela vai ter vários significados.
Então, aqui de forma simples e resumida, eu separei aqui o significado do Hades, ou Sheol, do abismo, e o Geena, ou lago de fogo. Então, o Sheol e o Hades, ambos são palavras que significam o mesmo mundo invisível ou morada dos mortos. O Sheol está em hebraico e o Hades no grego. É um lugar intermediário e temporário, aonde vai a parte imaterial dos ímpios para aguardarem pela ressurreição e o julgamento final do grande trono branco. Amém? O que é o abismo? É um local também intermediário, porque não é o destino final. Agora é lugar de confinamento para os anjos caídos, aguardando o julgamento final. Lembra que nós estudamos na semana passada? Satanás será preso no abismo durante o milênio, para ser solto no final do milênio, será derrotado e depois lançado no lago de fogo. E o Geena, o lago de fogo, então, é o que nós aprendemos como o inferno final. É o lugar de punição eterna para todos os rebeldes, tanto angélicos quanto humanos. Ele é descrito como lugar de fogo e enxofre, lugar de agonia eterna, indescritível e implacável. Na segunda fase da volta de Jesus, que é no final da grande tribulação, na batalha em Armagedon, Jesus vai derrotar o anticristo e o falso profeta, e eles serão lançados nesse lago de fogo, no inferno final. Amém? Então, e após o milênio, Satanás e todos os ímpios, juntamente com o próprio Hades, serão lançados no lago de fogo. Então, o inferno aí, nas suas diversas manifestações de palavra, pode representar o Hades, o abismo ou o lago de fogo, a depender do contexto em que eles são aplicados. O seio de Abraão ou paraíso. No Antigo Testamento, o Hades, no sentido de mundo dos mortos, designava o lugar para onde todos iam após a morte, tanto os justos quanto os injustos, separados por um abismo. Ou seja, o que nós conhecemos como Hades hoje, depois da volta de Jesus, onde só vai os ímpios, não era assim no Antigo Testamento. O Hades, tanto os justos quanto os injustos iam para lá, mas lá naquele lugar havia um abismo que separava um lugar de tormento e no outro o seio de Abraão. Amém? Então, quando Jesus ressuscitou, ele leva o seio de Abraão, ele leva o paraíso para o terceiro céu. Então, quem morre hoje não desce mais para o Hades, vai para o paraíso que está no terceiro céu. Você pode ver isso exemplificado na parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Então, após a ressurreição de Cristo, os justos não descem mais ao Hades, mas vão direto para o paraíso. E o apóstolo Paulo afirma, se você depois quiser a referência, está em 2 Coríntios 12, 1:4, ele fala que o paraíso agora está no terceiro céu, indicando que os crentes estão na presença imediata de Deus. Então, para recapitular isso, atualmente os ímpios aguardam no Hades a ressurreição para o julgamento final, enquanto os justos aguardam no paraíso a ressurreição, que já começou em Cristo, que vai continuar quando aqueles que tiverem quando Jesus voltar e forem arrebatados, e também daqueles mártires que serão ressuscitados na grande tribulação. Porque é considerado uma ressurreição só? É considerado uma colheita, e Jesus é a primícia dessa colheita. E essa colheita vai se completar quando aqueles que forem arrebatados e os mártires também ressuscitarem para reinar com Cristo. Mas o mais importante, não sei se é a melhor expressão, mas interessante lembrar que aqueles que morrerem sem Jesus hoje vão para o Hades, que é um lugar intermediário, vai ter consciência, ou melhor, já quem está lá já tem consciência, já está sendo atormentado, aguardando o juízo final. Mas quem morre com Jesus está tranquilo no paraíso, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitado e arrebatado. Glória a Deus. A ressurreição dos mortos. A ideia da ressurreição não foi plenamente desenvolvida no Antigo Testamento, mas foi prevista por Jó, Isaías e Daniel. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus a rejeitavam devido à influência da filosofia grega. Quando os saduceus questionaram Jesus para ridicularizar a ideia da ressurreição, Jesus respondeu que eles erravam porque não conheciam as Escrituras e o poder de Deus. Nós não podemos ser encontrados no mesmo erro.
nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, como eles não aceitavam, os saduceus não aceitavam a autoridade dos profetas, Jesus vai lá no livro de Moisés e cita uma passagem para mostrar o seu engano. Eu não vou ler o texto todo aqui por causa do tempo, mas está em Marcos 12, 18 a 27. É quando eles começam a questionar: se a pessoa morre e não deixa filho, o seu irmão tem que assumir a sua esposa, e depois vem outro, e vem outro, e vem outro, e a mulher morre, ela será esposa de quem na eternidade? Aí Jesus responde, Jesus diz assim: não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos dos céus. Aí ele conclui o texto dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Não tinha como alguém pegar Jesus e ele não ter uma saída, porque ele é a verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva também proclamou a ressurreição de Jesus e dos crentes. Contudo, em Atenas, alguns zombaram da ideia da ressurreição e a filosofia grega também influenciou alguns cristãos em Corinto. Daí a importância das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios e também cartas que, como eu disse aqui no início, repercutem por todas as gerações, porque toda sorte de enganos tem surgido para tentar tirar a igreja do foco e ainda mais, fazer com que os ímpios da fora pensem que o que nós cremos é um conto de fadas. Se eles não acreditarem nisso, quem não acredita que na história da palavra de Deus nunca vai acreditar que precisa de um Salvador, que Jesus está voltando e assim por diante. Então, muito importante a atitude inspirada pelo Espírito Santo de Deus do apóstolo Paulo nessas escritas. A transformação do corpo, o corpo da ressurreição. 1 Coríntios 15, 35 a 38. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Meus amados, muitas questões eram levantadas a respeito da ressurreição, principalmente ou inclusivemente o fato dos corpos se decomporem. A própria Bíblia diz que em pó te tornarás. As pessoas questionavam como é que as pessoas podem ressuscitar se os corpos são desintegrados pela decomposição. Eles não entendiam como os mortos seriam ressuscitados. Os coríntios não entendiam e, por isso, eles haviam abandonado a ideia da ressurreição. Mas nós sabemos que a morte ela não é o fim. Ademais, precisamos de um corpo para que sejamos aquilo para o que Deus nos criou, para mostrar continuidade e que o novo corpo será maior que o mortal. Paulo compara a semear uma semente no solo. Né? Quem planta sabe disso, eu creio que todos nós temos um pouco de noção. Né? No plantio, a casca morre, mas a vida que está dentro brota em toda uma planta, exatamente como Deus pretendeu. Então, é preciso morrer para nascer e viver. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 39 e 44, eu só vou ler o final, diz assim: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, que significa humilhação, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, tudo neste novo corpo será glorioso e poderoso. Ele será incorruptível, não sujeito à deterioração. Nosso novo corpo será cheio da glória que compartilharemos com o nosso Senhor. Passada a humilhação e toda a fraqueza, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, também há um contraste importante entre o fator de que o nosso corpo atual é terreno e natural, e o nosso corpo celestial e espiritual. Mas isso não significa que ele será imaterial, não. Significa que ele é dominado pelo Espírito. Ou seja, o nosso novo corpo ele não será imaterial ou desprovido de densidade física. Jesus mostrou aos discípulos, após a sua ressurreição, que ele não tinha um corpo fantasmagórico.
era um corpo de ordem diferente, de uma ordem sobrenatural que era adequado para a terra e para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu. Está 1 Coríntios 15, a partir do versículo 44 a 47, o texto que eu acabei de ler. Então, meus amados, nosso atual corpo natural, ele tem capacidades limitadas, tem habilidades, tem paixões, emoções adaptadas à ordem que nós estamos hoje, que é a ordem terrestre. Temos os mesmos limites que Adão tinha depois da queda. Porém, o nosso corpo, o corpo da ressurreição, quando chegar o momento, terá qualidades sobrenaturais de poder e glórias dadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Este corpo perecível e deteriorante não está preparado, irmãos. Esse corpo que nós temos hoje, ele não está preparado para desfrutar as imperecíveis glórias, belezas e poderes do céu. Então, nosso corpo precisará ser transformado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, a Bíblia diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Então, para nós, para aqueles que herdarão o reino, Paulo conta um mistério, algo que não tinha sido revelado anteriormente. Ele fala: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morremos. Quando Jesus voltar, aqueles crentes nele que estarão aqui, eles não morrerão, eles serão transformados e arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados e arrebatados. Todos vão se encontrar e serão arrebatados nos céus para encontrar Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo usa, também será final, porque trará a perfeição que Deus prometeu, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesses versículos e que está enfatizado aqui no estudo, é que uma vez que nós ressuscitarmos em Cristo com a sua volta, estaremos completamente aperfeiçoados. Não haverá mais nada para ser feito. Então eu repito, quando Jesus voltar, aqueles que morreram com ele ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Todos nós juntos seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares para passar a eternidade com ele. Vou precisar correr aqui para a conclusão. Então, concluindo, eu vou aqui repetir aquele resumo que eu falei na semana passada, só com o intuito de tentar ajudar um pouco. Então, assim, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Ao soar da trombeta de Deus, todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E com eles, subiremos nas nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Haverá então o tribunal de Cristo para julgamento das obras e distribuição do galardão. Não há condenação para o crente nesse tribunal. Esse tribunal é para julgar obras.
é para distribuição de galardão. A igreja, depois do tribunal de Cristo, e que a igreja for coroada, ela vai entrar para as bodas do Cordeiro, onde o próprio Jesus servirá a ceia para nós. Desde o momento do arrebatamento terá começado a grande tribulação aqui na terra, que é o derramar do juízo e da ira de Deus contra aqueles que se rebelaram e não aceitaram Jesus. Esse período durará 7 anos. No final desses 7 anos, o anticristo, juntamente com seus exércitos, irá para o vale de Armagedon preparar a derrocada de Israel, se levantando para destruir Israel. Israel vai estar acuado diante desse levante, mas Jesus voltará em glória com a sua igreja, com seus anjos, pisará no Monte das Oliveiras, que será partido em 2, destruirá os exércitos do anticristo. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Os judeus todos daquele dia se converterão no mesmo instante ao Senhor Jesus. Satanás vai ser lançado no poço do abismo e acorrentado por 1000 anos. As nações serão julgadas. A partir daí começará o milênio, que é o período que Jesus governará com a sua igreja a terra. No final do milênio, Satanás vai ser liberado, vai influenciar muitas pessoas, vão se levantar contra Jesus, mas todos serão destruídos. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Haverá o julgamento do trono branco, onde os incrédulos serão ressuscitados para serem julgados e lançarem no mar de fogo. Ou no lago de fogo, melhor dizendo. A partir daí, então, neste mesmo julgamento, os céus e a terra que nós conhecemos serão destruídas pelo fogo. Novo céu e nova terra serão criados. A nova Jerusalém descerá do céu, onde não haverá choro, tristeza, pecado, dor, nem nada de ruim. E a humanidade, nós entraremos na eternidade futura. Então, meus amados, ao estudarmos o estado intermediário, as ressurreições e as transformações dos corpos, vemos um panorama claro dos eventos finais descritos em Coríntios. Paulo destaca a vitória da morte através de Cristo, a vitória sobre a morte através de Cristo. Essa vitória não apenas redefine a nossa perspectiva sobre a vida, como eu falei aqui, mas também nos oferece uma esperança concreta e certeza da ressurreição. Então, eu quero concluir essa breve meditação, lembrando aos irmãos que estudar e ensinar escatologia é muito importante para a pregação do evangelho para os descrentes, para que nós não sejamos enganados pelos falsos ensinamentos, para que nós tenhamos constantemente a lembrança de que Jesus está voltando para nos buscar, como motivo de alegria e perseverança para o que nós estamos enfrentando hoje nesta terra. Nós precisamos ter constantemente essa lembrança reavivada, essa esperança renovada e nos fortalecendo dia após dia diante de todas as batalhas. Na versão de Almeida Sobrinho, com muita esperança, perseverança e alegria, é dito assim: Jesus sim vem. Jesus sim vem do céu, em glória ele vem, ecoa a nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. E ele diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar.
Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Alegra o seu coração, seja perseverante. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor.